Vamos conversar, vamos bater um papo sobre 4 assuntos que realmente povoam as indagações daqueles que já aceitaram o Senhor, que são cristãos, e daqueles que também não conhecem ao Cristo. São perguntas realmente bastante significantes. A primeira é: as coisas ruins não deveriam acontecer somente com as pessoas más? Essa pergunta as pessoas fazem. Perante a Deus, somos todos pecadores indignos. Por mais que a maioria de nós considere que um assassino, um estuprador ou um outro criminoso cruel seja pior do que nós, a Bíblia nos mostra que todos somos imperfeitos e injustos, igualmente merecedores de castigo e também de condenação. A palavra em Romanos 3, verso 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, toda a humanidade está sujeita a consequências do mal que todos cometem. Assim, pessoas más, e as que se acham boas, maravilhosas, vão sofrer sim as consequências do pecado, porque Deus é justo. Em Romanos 6, verso 23, a palavra diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, sem Cristo Jesus na sua vida, as coisas ruins seguramente acontecerão. Mesmo que você o aceite, algumas coisas vão acontecer ainda com você. Uma outra pergunta: então quer dizer que não há saída? Então já estamos todos condenados? Como assim? Preste atenção. Para todo pecado há consequências, e em justa medida, cada um irá colher o que plantou. Não tenha dúvida disso. Apesar disso, Deus tem misericórdia, é misericordioso sim, e com sua graça comum estendida sobre toda a humanidade, convida a todos os homens e mulheres para a salvação. Está em Tito 2, verso 11, a palavra diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem aceita Jesus e se arrepende dos seus pecados, passa a receber graciosamente, pelos méritos de Jesus, não pelos méritos do homem, a maior de todas as bênçãos, a salvação eterna e o perdão, juntamente com as outras dádivas em Cristo. Romanos 8, versos 1 e 2 fala sobre isso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que palavra, hein? Muitas bênçãos continuam a ser dadas diariamente a todas as pessoas. Mateus 5,45 diz: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, até que tenham oportunidade de reconhecer o amor de Deus através de Jesus Cristo. Outra pergunta que povoa o imaginário, os pensamentos dos cristãos ou daqueles que ainda não aceitaram Jesus: e aquelas pessoas que rejeitam deliberadamente a Deus e decidem fazer o mal, o que acontece, hein? Essas pessoas têm mentalidade totalmente reprovada, é claro, por Deus, e acabam por se tornar inimigos dele, inimigos de Deus. Em Romanos 8, versos 5 a 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mesmo tendo a revelação de Deus em suas consciências, lhes alertando sobre o que é certo e errado, essas pessoas decidem viver independente do Senhor Jesus e são indesculpáveis. Em Romanos 1, 18 a 21, a palavra diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Caso não se arrependam e creiam, essas pessoas serão castigadas e receberão a punição eterna pelos seus pecados. Está em Mateus 25, versos 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Tudo será eterno, o castigo do inferno e a vida eterna junto com Deus. A eternidade nos espera e a escolha é sua. Estes são, sem dúvida, os piores de todos os castigos: não pertencer a Cristo e receber a condenação e a ira de Deus. Em Romanos 2, 8, 9, veja o que a palavra diz. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. A palavra diz, se referindo ao tempo em que foi escrita essa passagem e também aos nossos tempos. E uma outra pergunta que as pessoas fazem muito: por que depois que aceitamos a Cristo, coisas ruins ainda acontecem em nossas vidas? Ele não poderia poupar a todos nós do sofrimento? Essa pergunta vive rondando a cabeça das pessoas. Presta bastante atenção. Deus não nos prometeu um mar de rosas. Se assim fosse, muitos iriam buscar a Deus somente para obter dele esse benefício, e não por amor e fé. Se Deus quisesse somente poupar os seus filhos da dor, poderia simplesmente levar os crentes para o céu, aqueles que aceitaram Jesus, depois que estes se arrependessem e o aceitassem. Assim, essas pessoas iam automaticamente desfrutar do descanso e do gozo eterno sem ter que passar por sofrimentos nessa vida. Mas a vontade de Deus para os seus filhos envolve ter vida com Cristo, em momentos bons e também nas adversidades da vida. Envolve confiar na sua graça e ter alegria nele, até mesmo em meio ao sofrimento. É assim que nos tornamos totalmente dependentes dele. Quando os que amam a Deus vivem assim, testemunham ao mundo que o bem supremo não é a ausência de sofrimento, mas sim ter Jesus Cristo em seus corações e ser semelhantes a ele. Enquanto estivermos neste corpo mortal, estamos sujeitos às mesmas fraquezas e dificuldades que qualquer outro ser humano. Em Romanos 8, 10, 11, a palavra diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Palavra tremenda. Essas perguntas são perguntas que não se calam e as respostas estão aí na palavra. Que realmente você esteja tendo esse entendimento. Que o Espírito Santo de Deus esteja te convencendo da verdade. Que a paz que excede a toda a compreensão humana esteja com você e em você. A paz e o amor de Cristo. Que você esteja na presença do Senhor. Paz, muita paz.